onde podemos encontrar o Senhor apropriadamente. Mateus 2, de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Existem muitas pessoas vivendo nesse mundo. Entre essas pessoas, muitos têm Jesus como seu Senhor apenas na teoria. Na América, Ásia e Europa, muitas pessoas no mundo querem receber a salvação dos seus pecados crendo em Jesus Cristo. Como em Mateus capítulo 2, nós não devemos ficar confusos como os sábios que viajaram para encontrar o menino Jesus, guiados por uma estrela, mas que ficaram confusos quando pararam em Jerusalém. Mesmo hoje, há pessoas que tentam muito encontrar Jesus para receber a salvação, mas nunca encontram o Salvador. A razão disso acontecer é porque elas querem encontrar Jesus segundo suas próprias ideias fixas. Os cristãos em todo o mundo devem verdadeiramente encontrar Jesus, que veio pela água e pelo Espírito e nos salvou dos nossos pecados, fazendo de nós filhos de Deus. Contudo, na verdade, a coisa não é bem assim. A razão disso é porque essas pessoas não seguem a palavra de Deus, mas, ao contrário, seguem suas próprias ideias fixas. A fé de muitas pessoas no mundo hoje está num estado de confusão. Muitas pessoas no mundo não encontram o Rei dos Reis sem nenhuma dificuldade, por causa de sua ideia fixa de que o Rei nascerá em Jerusalém. Todavia, ele teve que vir a esse mundo como homem humilde para salvar os humildes pecadores. Portanto, é natural que as pessoas não recebam a salvação quando elas tentam encontrar Jesus e serem salvas dos seus pecados por meio de suas ideias fixas. Até agora, acabam se confundindo e acham que será fácil encontrar Jesus se eu for a uma grande igreja, e se eu for a essa igreja para ouvir a pregação, eu vou ouvir a verdadeira palavra de Deus. Quando as pessoas pregam de acordo com suas próprias ideias, isso impede os pecadores de ouvir o verdadeiro Evangelho e de ser salvos dos seus pecados e de receber o Espírito Santo. Ontem foi véspera de Natal e hoje é Natal.
Quando nós lembramos dos sermões pregados pelos cristãos nestes últimos 2 dias, dói meu coração ver que até agora há muitos cristãos que ainda não encontraram Jesus de verdade, mesmo crendo nele. Da mesma forma, isso nos faz lembrar que, na verdade, ninguém pode encontrar o Senhor segundo suas próprias ideias fixas. Durante o Natal, algumas igrejas fazem um grande quadro do menino Jesus enrolado em mantas e deitado na manjedoura. Além disso, algumas igrejas estão interessadas somente no dízimo dado no dia em que o menino Jesus nasceu. Outras igrejas fazem caridade até muito bem com a intenção de ajudar aos pobres. Entretanto, a razão do menino Jesus ter nascido foi salvar os seres humanos de todos os pecados dos seus corações e fazer deles o povo de Deus. A Bíblia nos diz que os sábios enfrentaram muitas dificuldades porque eles seguiram suas próprias ideias fixas. E isto fez com que muitas criancinhas morressem. Embora o lugar que Jesus Cristo tenha nascido fosse uma área de Belém anunciada pelos profetas, eles acharam que ele nasceria em Jerusalém por causa de suas ideias fixas. E o resultado disso foi o caos e a morte de muitas criancinhas. Até hoje, pelo fato de muitas pessoas crerem em Jesus como seu Salvador, segundo suas próprias ideias fixas da carne, elas não podem encontrar Jesus que veio pela água e pelo Espírito. As pessoas precisam saber que elas não podem encontrar Jesus de modo apropriado, ele que é o Rei da Verdade, por causa de suas ideias fixas. Muitos cristãos hoje são levados a acreditar que podem ser curados de suas doenças ou se tornar ricos quando creem em Jesus. Mas isso não passa de uma ideia fixa deles. Quando uma pessoa crê em Jesus por motivos carnais, ela não pode receber a salvação do Espírito Santo. As pessoas não recebem o Espírito Santo porque creem em Jesus como Salvador, segundo suas próprias ideias fixas. Muitas pessoas se sentem satisfeitas quando adoram a Deus numa grande igreja, ouvindo o som de órgão e um coral de vozes bem dividido. Contudo, temos que concordar que a fé de encontrarmos Deus apenas quando o adoramos numa grande igreja é uma falsa fé que vem das nossas ideias vazias e mundanas. Por isso, devemos reconhecer que não podemos encontrar Jesus Cristo, que nos trouxe o Evangelho da Água e do Espírito, segundo nossas ideias humanas. O que é realmente lamentável é que em todo o mundo as pessoas se alegram no nascimento de Jesus por prazeres mundanos sem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Quando visitamos o campus de alguma faculdade, sempre vemos jovens alunos cantando e adorando a Deus com violões. A cena de adoração que vemos é linda. Todavia, quanto mais ouvimos seus louvores, mais podemos sentir a sede na alma deles. Você pode sentir que suas almas estão desesperadamente sedentas, porque, embora eles estejam adorando a Deus com seus lábios, eles não conseguem encontrar o Deus da verdade, por mais que eles desejem muito isso. Porém, seu desejo de encontrar o Senhor sem o Evangelho da Água e do Espírito não passa de um simples desejo. Por mais que eles digam que creem em Deus, eles estão buscando a Deus como pecadores, uma vez que não conheceram o Evangelho da Água e do Espírito. Isto significa que os pecadores que não nasceram de novo nas igrejas cristãs hoje estão cantando louvores sedentos por encontrar Deus. Entretanto, aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito prestam culto cheio de ações de graças, já que encontraram o Senhor que apagou todos os seus pecados e os salvou. Os justos prestam culto de ação de graças por causa da salvação que eles receberam de Deus.
mas os pecadores não podem prestar culto de ação de graças, já que eles tentam adorar a Deus sem conhecimento do Evangelho da Água e do Espírito. Os pecadores não podem encontrar Jesus Cristo, o Salvador, porque eles tentam encontrá-lo sem o Evangelho da Água e do Espírito. Quando nós olhamos para a situação atual das igrejas cristãs, não podemos deixar de concordar quando o mundo as reprova, porque as igrejas cristãs hoje em dia funcionam como se fossem empresas. Isso quer dizer que as igrejas não estão realizando suas tarefas essenciais. Hoje em dia, o objetivo das igrejas cristãs é preparar o orçamento para aumentar suas finanças e receber sua cota anual através dos dízimos de ações de graças e do Natal. Devemos, então, dar ênfase à pregação do Evangelho, da Água e do Espírito, uma vez que a Igreja de Deus tem a responsabilidade de conceder ao mundo a verdadeira vida. Porém, na verdade, a maioria das igrejas tem sido criticadas por muitos porque sua principal meta é somente ir atrás dos valores do mundo. Além disso, elas estão matando almas que não deveriam morrer por causa do falso evangelho. Ezequiel 13, 19. Todavia, o problema é que os líderes das igrejas cristãs não percebem a seriedade da corrupção espiritual que há em suas igrejas. Meus amados irmãos em Cristo, o que aconteceu quando os sábios pararam de seguir a estrela e confiaram nas suas próprias ideias? Houve uma grande confusão. Os sábios não conseguiram encontrar Jesus à sua maneira, primeiro porque eles se guiaram pelas suas próprias ideias, mas depois eles voltaram atrás e procuraram por Jesus baseados na palavra de Deus e finalmente encontraram Jesus, o Salvador, da forma apropriada. Na Bíblia, os sábios conseguiram encontrar o menino Jesus apropriadamente porque eles perguntaram aos escribas e sacerdotes e seguiram as profecias que estavam escritas na Bíblia, indo a Belém. O motivo pelo qual os sábios conseguiram encontrá-lo foi porque eles seguiram as palavras de Deus que foram escritas. Isto é o mesmo que encontrar o verdadeiro Salvador espiritualmente ao conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e crer nele. Os sábios não puderam encontrar Jesus por mais que tentassem quando ignoraram a profecia de Deus que havia sido escrita. Todos nós só poderemos ser perdoados de todos os nossos pecados e ter uma fé verdadeira em Jesus quando nos apegarmos à palavra de Deus e cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Os sábios puderam oferecer 3 presentes pela fé. Nós devemos saber que todo aquele que nasce de novo tem a palavra da fé que crê no Evangelho da Água e do Espírito de Deus. Todos nós devemos saber que podemos encontrar Jesus exatamente quando aceitamos o Evangelho de Deus, da Água e do Espírito nos nossos corações. Todos nós nos tornamos verdadeiros sacerdotes em espírito, aqueles que podem receber Jesus em seus corações e orar ao Senhor pela fé que crê na palavra de Deus. Nós nos tornamos aptos a encontrar Jesus realmente, adorá-lo e sermos guiados por ele por meio do Evangelho eterno da Água e do Espírito. O episódio onde os sábios puderam encontrar Jesus nos ensina que aquilo foi possível por causa da fé que crê na palavra de Deus e nas profecias. O que está escrito em Mateus 2, 6 é o cumprimento da profecia que está escrita no Antigo Testamento em Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus prometeu por meio do profeta Miqueias que Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, nasceria em Belém.
Belém quer dizer casa de pão, e era uma cidade bem pequena em Israel. Esta era a cidade natal de Davi. Como Deus havia prometido a Judá, que era um dos 12 filhos de Jacó, como relata o livro do Gênesis, o cetro não se arredará de ti, Judá, assim como ele havia profetizado. Portanto, como na profecia que Deus havia dado a Judá, nosso Senhor nasceu em Belém. Nosso Senhor realmente nasceu nesse mundo no corpo de um homem como o Rei dos Reis. Assim, como Deus havia prometido e anunciado através dos profetas e como foi escrito, nosso Senhor nasceu numa pequena cidade chamada Belém. Nosso Senhor nos mostra como Ele trabalha por meio da Sua palavra. Nosso Senhor fala conosco em verdade e cumpre Sua palavra como havia dito. Por essa razão, quando cremos e seguimos a Deus, é preciso sempre negar nossos próprios pensamentos. Já que é possível nos enganarmos com nossos próprios pensamentos, mesmo quando seguimos o Senhor, devemos sempre negar nossos próprios pensamentos e seguir com a fé que crê na palavra de Deus. Os sábios, novamente guiados pela estrela, finalmente chegaram em Belém e encontraram o menino Jesus. E se quisermos que todos nesse mundo encontrem a Jesus, devemos pregar a palavra de Deus. Nós só podemos encontrar a Jesus quando cremos e seguimos a palavra de Deus. Não há como encontrarmos a Jesus e conhecê-lo como Salvador através das nossas próprias ideias, à parte da palavra de Deus. Quando cremos e seguimos a palavra de Deus, nós passamos a entender que Jesus nasceu por nós, foi batizado por João para levar os pecados da humanidade e levou todos os pecados do mundo, derramando seu sangue e morrendo na cruz, e ressuscitou e cumpriu o plano da salvação por nós quando ressurgiu dos mortos. Esta é a única maneira pela qual podemos encontrar a Jesus, o Rei dos Reis. É por isso que devemos crer em Jesus através da palavra de Deus e do Evangelho da Água e do Espírito, para encontrarmos Jesus, o Salvador. Devemos nos lembrar que não há como encontrar a Jesus, o Salvador, a não ser pela palavra de Deus. Todos os 3 presentes, ouro, incenso e mirra, eram muito valiosos. Mirra simboliza a imutável palavra de Deus, e se não tivermos a palavra de Deus, que é a verdade, não poderemos crer em Jesus ou receber o Evangelho da Água e do Espírito. Se os sábios tivessem dado de presente apenas ouro e incenso, eles não passariam de homens religiosos. E essa seria uma fé errada, gerada por pensamentos humanos, e não uma fé correta aos olhos de Deus. Devemos entender que nós também temos que dar esses 3 presentes a Deus. Se quisermos encontrar a Jesus, devemos primeiro receber o Evangelho da Água e do Espírito, receber a remissão de pecados e segui-lo somente pela fé. Quando os sábios encontraram Jesus em Belém depois de seguir a palavra de Deus, o menino Jesus estava deitado numa manjedoura. Somente então eles puderam se ajoelhar diante dele, oferecer seus presentes e declarar sua fé. Assim como Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eles puderam fazer a mesma confissão. Porém, se os sábios não tivessem confiado na palavra, mas em seus próprios pensamentos, indo pelas vizinhanças de Jerusalém procurando Jesus, eles nunca teriam encontrado o Senhor. Contudo, quando eles foram para o lugar que havia sido escrito antes, o menino Jesus estava lá. Da mesma forma, nestes dias, qualquer um que queira realmente nascer de novo precisa seguir a palavra de Deus e nascer de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Seja quem for, precisa crer na palavra de Deus como ela é para encontrar o menino Jesus hoje.
E devemos nos livrar do tipo de fé que nos leva a crer somente nos nossos pensamentos e precisamos retornar ao Salvador, crendo em Jesus que nos salvou de todos os nossos pecados por meio da palavra e do Evangelho, da água e do Espírito. Todos os cristãos no mundo devem conhecer esse Evangelho da água e do Espírito e voltar para Deus. É assim que encontramos Jesus, o Salvador. É assim que podemos nascer de novo, recebendo a salvação e nos tornando o povo de Deus. Devemos retornar à palavra e encontrar o Senhor. Essa é a única maneira de oferecermos nossa fé perfeita a Deus e sermos aprovados. As pessoas no mundo que ainda não encontraram Jesus Cristo devem retornar a Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. Devemos retornar à palavra de Deus e encontrar Jesus Cristo em verdade. Quando cremos e seguimos a palavra de Deus como ela é, nos tornamos crentes de uma fé perfeita. Na verdade, todas as pessoas no mundo deveriam vir de encontro ao Evangelho da água e do Espírito. Ao invés de seguirmos as chamadas denominações tradicionais ou igrejas com templos enormes, devemos receber o Evangelho da água e do Espírito através da palavra de Deus, nos sujeitando a ela. Mesmo que o mundo inteiro saiba que Jesus já esteve aqui, a maioria das pessoas ainda não encontrou Jesus Cristo como seu Salvador. Essas pessoas ainda procuram pelo Senhor num palácio terreno. Todavia, eles devem ir a Belém. Quando eles forem à pequena cidade de Belém, eles poderão encontrar Jesus. Em nenhum outro lugar eles podem encontrá-lo. O menino Jesus de forma alguma está em um palácio. Irmãos em Cristo, vocês compreendem isso? O menino Jesus de maneira alguma vive no palácio de Herodes. Devemos ir a Belém para encontrar Jesus. Isso significa que devemos ir à casa de pão, em outras palavras, ir à igreja, onde a palavra de Deus habita, para encontrar Jesus. Nós devemos ir à igreja de Deus para ter pão, alimento, água. Portanto, a Belém de hoje é a igreja dos que nasceram de novo. Toda a humanidade pode ser salva de todos os seus pecados somente pela fé na salvação de Deus que vem da verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Contudo, muitas pessoas ainda estão com suas mentes confusas, tentando encontrar Jesus com suas próprias ideias, assim como os sábios fizeram. Algumas pessoas procuram por ele há 50 anos e alguns outros ainda o procuram por 70 anos. Nós temos a obrigação de atrair aqueles que ainda não encontraram o menino Jesus, o Salvador, e entregar a eles o Evangelho da Água e do Espírito para que eles também possam encontrar Jesus, o Salvador. Devemos manter mais abertos nossos olhos da fé e ver de uma maneira mais ampla. Nós somos os sacerdotes que devem passar adiante o Evangelho da Água e do Espírito a todos que habitam nos 4 cantos desse mundo.